Olá, pessoal, tudo jóia? Começando para você mais um OAB na TV, trazendo essa aproximação cada vez maior de todos os nossos espectadores, sejam advogados ou advogadas ou público em geral, da OAB Bahia, a Ordem dos Advogados Seccional Bahia. A gente sempre traz a cada semana um tema diferente e hoje a gente vai falar sobre LGPD. Sabe o que significa essa sigla? Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe mais especificamente o que é que eu estou falando? Aquela informaçãozinha básica sua, o CPF que você anda aí fornecendo por aí para preencher em algum site, na farmácia, no mercado, que é um dado tão importante, mas que você não está dando o devido valor, não é verdade? Eu estou aqui hoje com o doutor Diogo Fernandes, ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Bahia e vai tirar todas as dúvidas sobre essas questões. Tudo bom, doutor Diogo? Seja bem-vindo. Bem, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês na TV Aula para falar de uma lei tão importante para o Brasil, né? Eu costumo dizer que a LGPD é um marco legislativo, até porque nós tivemos algumas outras leis que tratavam sobre um pouco de privacidade, podemos citar aí dentro do âmbito criminal a Lei Carolina Dickmann, que foi muito importante, né? Que versava sobre a invasão de dispositivo móvel e exposição daquele conteúdo que estava ali. Não só isso, mas também tivemos o Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, que foram legislações utilizadas para conceber a LGPD. E que funciona assim, eu digo, no linguajar popular, como um freio de arrumação mesmo. Com certeza. Passou os dados da gente, que são tão importantes e tão valiosos, passou a banalizar na internet. Sim, né? A gente sai dando o nosso CPF, preenchendo os dados. Aqui no iPhone, por exemplo, tem um automático, né, do iCloud, que você preenche, automático já vai todos os seus dados ali. Doutor Diogo, explique para o pessoal de casa o que é exatamente essa lei, como é que ela funciona e ela atinge ali o nosso dia a dia. Pronto. A Lei Geral de Proteção de Dados, o primeiro ponto a gente tratar é que ela foi uma lei que foi instituída em virtude de uma pressão vinda principalmente da União Europeia, que instituiu a GDPR em 2016, se eu não me engano, e a partir de 2016 ela impôs que quem tivesse relação mercantil internacional deveria ter uma lei similar que tratasse sobre a privacidade e proteção dos dados pessoais, tá certo? Então, no apagar do governo Temer, em 2018 essa lei foi sancionada. E diferente do Marco Civil, que foi ovacionado, tivemos muitas propagandas, a LGPD começou a ter propagandazinha assim no final de 2020. Nossa, agora, recente. Pois é, foram 24 meses de vacatio legis, né, para começar a viger. E acabou tendo uma prorrogação, essa prorrogação foi referente à sanção, as sanções da lei, elas foram prorrogadas para apenas esse ano, agosto desse ano. Então, nós tivemos aí um período de dilatação maior para a vigência plena dela. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para assegurar ao titular dos dados pessoais alguns direitos que até então não estavam sendo observados. Uma coisa que a gente tem que parar para pensar e raciocinar é que hoje em dia as maiores empresas elas lidam com dados pessoais. Você vai ver o Facebook, e sim, extremamente valiosos, são empresas com valuation de mercado absurdamente alto. Nós temos aí o Facebook, o Instagram, eles lidam com dados pessoais massivos. E o mais engraçado é que você expõe os dados pessoais, a sua intimidade, geolocalização. Quem nunca foi no restaurante, tirou uma foto e marcou que estava ali naquele restaurante. Tá certo? Já aconteceu comigo e até compartilho com vocês que estão em casa algo interessantíssimo de estar ali conversando e ter pesquisado, por exemplo, né, na internet sobre uma mala, uma determinada roupa e quando eu cheguei na loja parecia que a pessoa já sabia que eu estava ali procurando aquele item, pronto atendimento por causa das lojas naquela localização em que eu estava. E tem né? um algoritmo, principalmente no Instagram, né? Quando você começa a buscar muito, os algoritmos, eles começam a te mostrar através de propagandas o que você tem interesse. Exato. Se você começar a pesquisar muito imóveis, você vai começar a receber informativos, né, propagandas de imóveis de várias construtoras diferentes. E muitas vezes esses dados coletados massivamente são vendidos a construtoras. Quem nunca recebeu aquela mensagem informando que tem um empreendimento exatamente no local que você estava buscando? E o mais engraçado você se pergunta assim, como foi que essa construtora conseguiu meu número? Em algum momento você preencheu algum formulário em algum lugar e esse formulário rodou, esses dados rodaram. Eles ou foram cedidos ou foram vendidos. E a Lei Geral de Proteção de Dados vem justamente para poder dar uma barrada nisso. Por quê? Porque no momento que você vai coletar um dado pessoal, o primeiro ponto, o que é um dado pessoal, né? Acho que seria importante até a gente mencionar isso. Um dado pessoal é todo dado que torna a pessoa identificada ou identificável. Então, assim, o seu CPF é um dado pessoal. Vai identificar você na hora, só você vai ter seu CPF, seu RG,
O nome completo, muitas vezes sim, acontece de ter alguns homônimos, né? E você precisaria ver a filiação, que seria o nome do pai ou o nome da mãe. Mas tem dados que conseguem singularizar você no meio de outras pessoas. Então, esses são os dados pessoais. Existe uma diferença de dado pessoal e o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível, de acordo com a lei, são dados que são relativos à opção sexual, religiosa, filiação partidária, o histórico de saúde também. Então, a gente costuma dizer que dentro do mundo da LGPD, primeiro que todos que coletam dados pessoais, seja uma pessoa física, natural, uma pessoa jurídica, seja uma mega empresa, um microempreendedor individual, né? Quer dizer, unipessoal agora, né? Porque o MEI deixou de existir. Eles vão precisar se adequar a essa lei. E como você começa a se adequar? Simples, com um termo de consentimento específico para coleta, tratamento, utilização desses dados. Tá certo? Então, o primeiro ponto que você pode fazer quanto titular de dados para se proteger e exercer o seu direito é verificar se onde você está preenchendo, normalmente é um contrato de adesão, tá certo? Vai ter uma cláusula específica. Se for no site, você só vai marcar o eu li. Estou de acordo com os termos de privacidade. Exato. Né? Mas é importante que a gente veja, tá ok? Há uns 2, 3 anos atrás, tem um aplicativo que viralizou, o Face App. O Face App o pessoal utilizava como? Vamos supor, eu tirava uma foto, eu queria mudar de gênero. Exato. Eu queria envelhecer, rejuvenescer para ver se eu era parecido comigo na 10 infância. 10 anos na frente, atrás. Exato. Agora, o interessante é que tinha uma cláusula de adesão. Quando você baixava esse aplicativo e marcava que aceitava os termos, que você praticamente estava cedendo de forma vitalícia os seus dados. E o interessante é que a sua foto, ele é um dado muito importante, inclusive, tá certo? Tanto que tem muitas discussões hoje dentro da LGPD com a questão de reconhecimento facial utilizado para a segurança pública. Então, existem várias vertentes nessa lei, mas ela foi feita para poder resguardar um pouco desses dados pessoais que são utilizados de forma indiscriminada. O brasileiro não tem a cultura de proteger esses dados. Educação. Agora, ela interrompendo e já ainda nesse contexto, quais são as possibilidades legais? Né? Exemplo, eu estou aqui utilizando o meu celular, tem lá, eu estou olhando o empreendimento, pede para preencher, eu preencho aleatoriamente, automático, muitas vezes, coloco eu li sem ter lido e, porventura, eu tenho algum problema. De que forma essa lei me protege? Pronto, essa lei te protege. Primeiro, você pode requerer da empresa o histórico do que é feito com seus dados pessoais. Você pode chegar para ela, o interessante é que o eBay, logo quando começou a vigiar a GDPR na Europa, recebeu centenas de milhares de pedidos de histórico. O que é que vocês estão fazendo com meus dados? Certo. Para onde estão indo esses dados? E aqui no Brasil isso também funciona? Isso funciona. Inclusive, a lei aqui brasileira é bem severa. As empresas elas podem ser multadas em até 2% do seu faturamento anual, limitado a 50 milhões. E se a multa for diária, amigo, é 50 milhões, na hipótese muito pesada, né? 50 milhões ali ao dia. Obviamente, tem empresas, para você chegar num patamar desse de punição, tem todo um procedimento administrativo e afins. Mas, voltando, né, aos direitos do titular dos dados, você pode, inclusive, requerer a exclusão dos seus dados do banco de dados da empresa. Você pode pedir a modificação, você pode tirar dados, você pode falar assim, eu quero que parcialmente esses dados fiquem aqui, esses daqui eu quero que sejam removidos. Você pode pedir o histórico, você pode pedir a portabilidade. Eu não quero mais que essa empresa utilize meus dados, mas eu quero que tal empresa utilize. Então, eu quero a portabilidade e eu vou revogar o termo de consentimento, mesmo que por adesão que eu dei. Agora a gente fica assim, eu mesmo me pergunto, doutor Diogo, que tipo de site eu posso confiar ou não? E aí como a gente deve conhecer, né, se aquele site é perigoso ou não? Como identificar, não, isso aqui eu não devo preencher? Por exemplo, os golpes de WhatsApp, a gente sabe que normalmente, quando pede aquele código de volta, já é um alerta de que ali é um golpe. Não só isso, mas e no preenchimento? Mas no preenchimento, primeiro você tem que verificar se é um site confiável. Tá certo? Aí tem aquele cadeado, tem um cadeadozinho, aí algumas dicas fáceis. Tem algumas licenças, entendeu? Tem alguns selos. Tem empresas selos que, inclusive, no seu site já trazem os selos de segurança de informação, selos da ISO, que são muito importantes, tá certo? Quando a gente fala de proteção de dados aí. Inclusive, até se você fizer uma pesquisa rápida de determinados sites, aqui eu aproveito até para compartilhar, né? Eu faço muitas compras online, tanto pela Amazon, Submarino e diversos outros sites. E uma dessas eu estava pesquisando um uísque para dar de presente para o meu compadre. E eu recebi uma promoção da Submarino no meu Instagram. Um Blue Label com 50% de desconto. Assim, para quem bebe uísque sabe que é um uísque de R$1.200. Aí eu olhei assim e falei, nossa, deve ser uma promoção relâmpago. Quando eu abri, simplesmente eles pegaram o layout da Submarino, só que mudaram a URL. Era subwhisky.com. Parecendo que era uma das empresas da Submarino.
Só que aí eu parei, olhei assim e falei, não, calma, vamos lá. Porque as pessoas caem em golpe na internet. Normalmente é por uma facilidade ou por ganância. No meu caso seria facilidade e um pouco de ganância também, 50%. Misturou um pouquinho dos dois. Mas na hora que eu observei, ponto número 2, fiz direitinho a compra, emiti o boleto. Quando eu fui emitir o boleto, eu reparei uma coisa muito importante. O Submarino, ela nunca utilizaria uma fintech, um banco digital para emitir um boleto. Ele normalmente utilizaria o Santander, que é quem emite os boletos de lá. Isso eu sei por o hábito de comprar lá. Né? Então, que as pessoas, a maioria, não sabem, não né? sabem. A ignorância prejudica Outra também. coisa, eu dei uma olhada no site, não tinha um cadeadozinho, não tinha nenhum selo que informava que era seguro. O CNPJ era completamente diverso e não tinha nada que remetesse à empresa principal, que era o Submarino. Então é necessário que você observe alguns pontos. É assim, eu sou um advogado que trabalha com direito digital e, imagine, muitas vezes na facilidade você vai sendo levado. É importante que você observe algumas coisinhas, tá certo? Quando você vai fazer ou uma compra, ou até quando você vai ceder. Os dados, nós temos inclusive uma ferramenta no Serasa que ele protege o seu CPF. Você pode travar o seu CPF. Então, assim, hoje com o CPF você consegue abrir uma conta digital. É muito fácil de você burlar. Inclusive, tem muitos estelionatários que estão utilizando de uma identidade digital. O que é identidade digital? Sim. Ela vai montar uma identidade com uma foto dela. E como a verificação é feita pelo celular, você não tem, diferente de quando você pega um documento e você pegava o papel, exato, né? vê a marca d'água, alto relevo, tudo isso. Então acaba conseguindo fraudar. E é muito importante a gente estar trazendo isso, que golpes estão crescendo. O golpe do Pix já está ultrapassado, agora o golpe é do iPhone. A pessoa entra em contato com você fingindo ser alguém da Apple e simplesmente consegue acesso a todas as senhas que estão no seu iPhone. Pronto, aí tem todos os aplicativos, acabou a sua senha de banco, compra, cartões que muitas vezes estão gravados lá, documentos. Também. Doutor Diogo, qual é o Instagram da comissão? Tem? Ainda não temos o Instagram da comissão, mas nós utilizamos o da nossa comissão irmã, que é a Comissão de Tecnologia de Informação da OAB Bahia. Então é @comissão TI OAB Bahia. TI OAB Bahia. Nós estamos utilizando, inclusive queria mandar um grande abraço para a presidente da Comissão de TI Permanente de Tecnologia de Informação, que é a doutora Tamires de Monteiro. Doutora Tamires, outro abraço também. Deixa eu agradecer ao pessoal que nos acompanha aqui através da rede social, dizer que as perguntas são muito bem-vindas. Nosso programa é exibido aqui na TV Alba, no canal digital 12.2 e também de forma simultânea vai a programação toda para o nosso YouTube. Então, se você não está inscrito no YouTube, vai lá, coloca TV Alba e se inscreve. E siga também as nossas outras redes sociais, como é o caso de hoje, né? Da transmissão também está acontecendo pelo nosso Instagram, @TV Alba, e tem o Facebook também da nossa TV. Você pode ir lá participar, mandar sua mensagem, você que está agora aí ao vivo. Mande perguntas, já teve alguma situação aí de dados na internet que foram roubados? Já teve prejuízo? Pode nos compartilhar alguma vivência sua nessa situação? Fala aqui que tenho certeza que será dúvida de outros telespectadores. Eu estou aqui com o doutor Diogo Fernandes, ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Bahia. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar tratando desse assunto. A questão é: como a Lei Geral de Proteção de Dados protege os meus dados pessoais? Você tem essa angústia? Está preocupado com essas questões? Continua com a gente volta já. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Seja muito bem-vindo, você que ligou agora o canal na nossa TV Alba e que vai poder tirar dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Tenho certeza que vocês também, como eu, ficam angustiados na hora que entram em algum site que tem que preencher dados. O CPF da gente virou um documento banal na internet, porque a todo momento estão recrutando o nosso CPF. Eu estou aqui com o doutor Diogo Fernandes, que está tirando essas dúvidas, esclarecendo algumas questões que são muito importantes. Doutor Diogo, como a gente sabe que pode dar aquele dado, fornecer aquele dado ou não? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre empresas que obrigatoriamente a gente tem que fornecer os nossos dados para fazer uso. É o caso aqui, por exemplo, do iPhone, do iCloud, que é uma conta obrigatória, e lá está disponível nossa vida, nossa alma, como a gente conversou também, né? Que cuidado a gente deve ter? Compartilhe com a gente também, o senhor que atua nessa área, de vivências de clientes para que alerte também outros espectadores que estão na mesma situação.
Então, primeiro passo é muito importante você verificar a credibilidade da empresa, tá certo? Quanto aos consumidores. O interessante da LGPD é que eles têm um ganho para a empresa quando você tem políticas de proteção de dados, quando você trata os dados. Primeiro, a transparência, né? O compliance de dados é você mostrar a transparência, estar em conformidade com a lei e aumenta a credibilidade de mercado. Por exemplo, o lançamento do iPhone 12 mesmo, eles bateram muito na questão de privacidade, tanto que a propaganda da época era o quê? Um rapaz que pegava o iPhone, começava a andar e várias pessoas começavam a seguir. No momento que ele estava dentro do seu apartamento, estava cheio de gente no apartamento, aí recebia uma mensagem da Apple. Você gostaria de, como se fosse proteger os seus dados? Aí ele marcava e as pessoas começavam a sumir. Então, assim, isso mostra o quê? Nós somos uma empresa que nos preocupamos, tá certo? Basicamente, para você utilizar o iPhone, você vai precisar fazer um cadastro no iCloud. Então, meio que não tem muito como você negociar com a Apple quanto a isso. Eles têm um bem de consumo, tá certo? Um bem que, inclusive, é muito desejado pela sociedade. E, basicamente, para você ter acesso àquilo dali, você vai ter que ceder os seus dados até para ter um perfil de utilização específico. E aí a gente pode cobrar a responsabilidade dessas empresas que estão com os nossos dados. Como a gente pode saber disso? Então, se elas estão agindo com responsabilidade com nossos dados ou não? Perfeito. Há um ano atrás, né, a gente recebeu o contato de algumas pessoas referente a uma empresa que trabalhava com reservas de hotéis pela internet, né? Eu não vou citar o nome da empresa por uma questão ética, mas que houve um vazamento desses dados. E eu achei muito interessante que o presidente da empresa, ele redigiu um comunicado, colocou a assinatura, talvez não tenha nem sido ele que tenha redigido, mas a empresa cuidou disso e ele disparou um e-mail para todo mundo que teve os dados vazados, informando, seus dados foram vazados, mas nós temos aqui o compliance de dados, nós temos a LGPD instituída, nós já informamos a ANPD, que na época a ANPD, se não me engano, não tinha sido criada ainda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Um dos pontos que a gente discute muito, que tem ampla discussão quando se fala de LGPD, é que nós não temos alguns provimentos da ANPD. Estão sendo realizadas ainda audiências públicas, o qual eu tenho o prazer, né, de ter uma DPO no escritório que representa o escritório da gente nessas audiências públicas para saber alguns pontos. Por exemplo, tem empresas tudo hoje... muito novo, né, Sim, doutor? tem empresas hoje que trabalham somente com dados. Imagine uma empresa de marketing direcionado que faz ações para determinados clientes de venda específica. Ela vai precisar desses dados, ela sobrevive basicamente desses dados. E aí, como é que vai ficar essa empresa? Uma empresa de desenvolvimento de software, como é que faz? Entende? Então, é necessário a gente observar alguns pontos e existe uma carência hoje de informação, porque a NPD ainda está se estruturando, ainda está estruturando e tem muita margem de discussão. Tem empresas que, pelo porte da empresa, obviamente você vai ter uma confiança maior até por conta da transparência dela. Outra empresa que a gente pode citar, se não me engano, é o Itaú, que está fazendo aquela propaganda com o Chitãozinho e o Chororó, que eu não lembro o nome deles, mas eles falavam, né? Durval e outro, eu realmente não lembro também. Eles falavam assim, nossa, mas é Durval e não sei quem, você está compartilhando esse dado aqui? Sim, porque é uma empresa que tem responsabilidade com meus dados. Então, quando a empresa começa a demonstrar essa transparência, começa a demonstrar que tem conformidade, a tendência vai ser essa, você, né? A gente procurar empresas... Exatamente, você se abrir um pouco mais para confiar nesses dados. Mas a grande realidade é que a maioria das pessoas hoje faz no automático. Agora, imagino, então, que abre-se aí um leque de oportunidades, né? Não só para advogados atuarem nessa área, como também empresas que cuidem dos nossos dados, que façam uma consultoria também para empresas que estão aí com dados de várias pessoas e que pode, porventura, ter, como aconteceu esse vazamento de dados dessa empresa de viagem, como lidar, né? Como é que está essa situação hoje? Como é que você vê, por exemplo, na área da advocacia, a entrada de novos profissionais nesse mercado? Pronto. Dentro da advocacia, nós temos aí o que eu chamo, algumas pessoas que trabalham com a parte de administração e desenvolvimento, o pessoal da equipe chama de oceano azul. É o que não foi desbravado. Então, literalmente, aqui na Bahia nós temos algumas referências em proteção de dados, pessoas que já estudavam proteção de dados e privacidade há muitos anos. Inclusive, algumas são mestres minhas, entendeu? Dentro da área do direito, professores e afins. Mas foi uma área que começou a ganhar mais notoriedade, principalmente agora na pandemia. Então, a pandemia trouxe algo de bom, né? Por conta das relações ficarem mais virtualizadas, né? Ficarem mais dentro do cyberespaço. A necessidade de se resguardar aumentou mais ainda. Exatamente. Até das empresas que cediam acesso remoto aos seus colaboradores. Então, o que acontece? Dentro da advocacia, você pode advogar como compliance digital. Tem advogados hoje que trabalham com compliance trabalhista. Então, assim, compliance é muito amplo.
né? Tanto que chegou muito forte aqui há uns, talvez 6, 7 anos atrás, com o Compliance Anticorrupção, que inclusive aqui na Alba promoveram alguns eventos, né, para poder falar sobre isso, o Ministério Público. Sim. Nós temos aí o advogado especialista em revisão de contrato trabalhista, para inclusão de cláusula. A empresa, ela é responsável diretamente pelos dados pessoais dos funcionários. Então, assim, você vai ter ali para o contrato de trabalho o endereço da pessoa, né? O CPF, o RG, o nome completo, tá certo? Dependendo da empresa. Histórico de saúde. Exato. Tem um caso bem interessante, eu não vou mencionar, mas um grande resort aqui na Bahia foi condenado justamente porque houve um vazamento interno de um dado sensível que vinculava uma pessoa que trabalhava no restaurante. E assim, vazou que esta pessoa era soro positivo. E, consequentemente, ela foi submetida a um constrangimento muito grande perante os colegas. Exposição. Exato. Então, esse resort ele foi penalizado não só pela questão da exposição, mas também pelo vazamento. Quem atua dentro da parte consumerista, aquela empresa... Essa questão aí do vazamento, eu lhe interrompo, tem aqui o Rafael participando através das redes sociais. Obrigada, Rafael, pela sua pergunta. E aí, se não ficou claro, a oportunidade de se responder novamente. Quem é que fiscaliza o cumprimento disso, né, dessa lei? Assim, nós temos para a telefonia a Anatel. Isso. Nós temos para os planos de saúde a ANS, correto? E nós temos para a proteção de dados a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi instituída há pouco tempo, ainda estão tendo algumas audiências públicas, né, para estruturar algumas coisas, e ela é quem fiscaliza, tá certo? É quem vai fazer toda a fiscalização aí de empresas que tratam dados, coletam e afins. Agora, a gente estava falando desse mercado que se abre, você falou um pouco do compliance, da área de advogados e tudo mais. Direito consumerista também chega muito forte. Mas me conte uma coisa, quando a gente fala dessas responsabilidades, a gente tem que saber também o que é nosso dever e o que é nosso direito, né? Até quando eu sou responsável por aquele vazamento a partir do momento que eu não tive aquele cuidado de perceber o cadeado, de perceber a veracidade do site. Muitas vezes, algumas empresas, né, elas são penalizadas pela má utilização, mas ela, quanto empresa, vamos supor, o Facebook. Se você chega, o que eu estou pensando agora no Facebook e fala, eu estou pensando que meu CPF é tal, você está publicizando, amigo. O Facebook não vai ter responsabilidade nenhuma sobre os dados que você torna público, isso inclusive está na lei. Se você torna público um dado de forma espontânea, aí a responsabilidade é sua. Riscos ali. Diferente de houve um vazamento de 200 milhões de dados pessoais de perfis do Facebook contendo CPF, porque você pode comprar algumas coisas no Facebook através dos joguinhos, né? Pelo menos quando eu acessava, ainda tinha joguinhos, você comprava as coisas lá, tinha seu CPF permitindo nota fiscal, tinha o número do seu cartão. Então existe aquela responsabilidade inerente à empresa por guardar e tratar aqueles dados, existe a sua responsabilidade no que você faz com os seus dados pessoais, né? Foi como a gente estava a todo momento batendo aqui. O brasileiro não tem a educação voltada para dados. É algo que, inclusive, deveria ser instruído desde criança, para que você entenda a importância disso. Agora, se você publiciza todos os seus dados, é a mesma coisa. Se você tira uma foto segurando seu cartão frente e verso, amigo, você não pode requerer do banco depois que utilizaram para fazer cancele as compras que foram feitas. Exatamente. Com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho mais rápido para a gente finalizar, porque já está no final mesmo. Estado, qual o papel dele no cumprimento disso? Olha, para início de conversa, o Estado, né, ele também está enquadrado na LGPD. Então, tanto os municípios, eles vão precisar fazer a adequação de suas secretarias e afins, tá certo? Existem algumas causas de dispensa, né, no caso, não incidência da LGPD, em fases específicas de tratamento, por exemplo, segurança pública. Existe a questão da não incidência, né, de sanção pelo Estado, se for um dado que é utilizado para a segurança pública, um dado de pesquisa também que seja feito pelo Estado, mas normalmente a pesquisa está anonimizado. Tem casos de processo ao Estado por fornecimento de informações? Ainda não vi nenhum. Eu ainda não vi nenhum, mesmo porque está sendo algo muito novo, né? Tem municípios aí que ainda estão se adequando, o próprio Tribunal de Justiça já está adequando a LGPD.
Imagine, e há uma discussão muito ampla de o advogado vai precisar adequar o escritório LGPD ou não, porque via de regra o que você coleta, o processo ele é público. Exato. Então, até onde vai a responsabilidade do advogado, por exemplo, até onde vai a responsabilidade do Estado? Então, isso é amplamente discutido. Olha a importância da pauta do nosso programa hoje, né? Que a gente abre aí um universo de reflexão. Nossa, de reflexão e né? bem grande, inclusive, para você. Se você for estudar, tem advogados hoje, por exemplo, a Erika Pinheiro, que ela advoga especificamente na parte de responsabilidade administrativa, né? Quanto a LGPD. Tem pessoas que só advogam para entes privados, tem pessoas que fazem consultoria para a parte financeira e proteção de dados, como eu tenho um caso aí da minha querida Fabiane Borges, tem um caso, inclusive, do Dr. Leandro Figueiredo, que trabalha especificamente com crimes de internet, que muitas vezes envolvem também a coleta e de tem essas áreas sim, específicas, porque sim. as coisas são cada vez mais específicas hoje, com né? certeza. Doutor Diogo, para finalizar, como é que as empresas, né, estão lidando aí a essas mudanças? Tanto as empresas que têm os dados, quanto as que querem adquirir para que possam vender mais. Em grande realidade, nós observamos, né, que muitas empresas, apenas empresas de grande porte, se adequaram especificamente à LGPD. As empresas de pequeno porte ainda acham desnecessário. É o que eu costumo dizer, você não está enquadrado, você não está adequado à lei, acaba que você possa se enquadrar no caso de ter qualquer problema. Por exemplo, se tiver um vazamento de dados, você vai precisar de um DPO para poder comunicar a NPD em 48 horas o vazamento e se instaurar um processo administrativo. Dependendo de como você pode quebrar a sua empresa, você pode ser processado depois no âmbito trabalhista pela má utilização, até mesmo a ausência do termo de consentimento de coleta, que tem que estar dentro do contrato de trabalho. Então, assim, as empresas elas estão observando que há uma necessidade de se adequar, mas principalmente aqui na Bahia em geral, tem poucos advogados que tratam realmente com seriedade isso. Tem muitos advogados que falam, que eu costumo dizer aqui, uma crítica até construtiva aos colegas, não o direito dos dados. Dado não tem direito, gente. Quem tem direito é titular. Entendeu? Então, já começa por aí. Você já começa a balizar a qualidade dos advogados dentro da área. Então, é importante que você busque não só o conteúdo teórico, mas também busque principalmente a parte prática. Tem empresas pequenas que já começam a se adequar, tem empresas grandes que já estão adequadas há muito tempo. Que tá bom, certo? Fica o alerta, né? Para que aqueles que ainda estão para trás, não assim, só os profissionais, como as empresas que necessitam dos dados, eu sugiro que corra para poder fazer essa adequação, porque vai chegar um momento que você não vai ter tempo hábil entre a adequação e efetivamente a fiscalização da NPD. Infelizmente, já temos que finalizar. Que pena. Espero que a gente tenha trazido aí de forma objetiva o esclarecimento de dúvidas para vocês que estão em casa ou nos acompanhando através das redes sociais. O Dr. Diogo conversou aqui com a gente que o Instagram, a comissão ainda não tem o Instagram deles, mas tem a Comissão de Tecnologia de Informação da OAB Bahia. E lá no Instagram também da Ordem dos Advogados, você pode tirar suas dúvidas, manda direct, né, doutor? Com certeza. E vai chegar, a gente vai ter o maior prazer a comissão de estar tirando essas dúvidas aí. Com certeza. Quero te agradecer a participação aqui com a gente no nosso OAB na TV. Obrigada pela dedicação aqui, pela praticidade com que trouxe um tema tão específico, né, e tão atual. Fico feliz. A ideia é que a gente consiga trazer uma linguagem mais simples, né, porque é muito técnica. Com certeza. A gente se despede por aqui, convidando você a acompanhar a programação da TV Alba e também já te convidar para o programa da semana que vem. Sempre às quintas-feiras, às 13h30, tem um programa inédito para você e na nossa grade de programação outras informações também do nosso Legislativo Baiano. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.